Oi, eu sou o Renan, eu tenho 22 anos e eu sou um idiota que gosta de gastar dinheiro que ele não tem com componentes que ele não vai usar em projetos que talvez não existam. Durante essa quarentena, eu tô muito entediado. Eu já fiz de tudo. Comecei a fazer exercício, eu perdi todo o senso de estilo fazendo um bigode e um mullet mal arrumado e eu parei de fazer exercício, então praticamente não tem nada mais na lista. Então eu resolvi dar uma chance para esse negócio de YouTube. E o meu primeiro vídeo eu decidi que tem que ser sobre segurança. Em oficinas é muito comum a gente utilizar esse tipo de óculos de proteção. Eles são muito bons, mas tem um problema que eles acabam embaçando minha vista, esquentando demais. E eu acabo não gostando deles. O meu favorito acaba sendo esse daqui. Só que por conta dele ser feito através de uma rede de plástico, ele não embaça, mas ele também não me protege contra pequenos cavacos e gases. E como qualquer jovem que ficou depressivo depois de tanto tempo dentro de casa, eu não ligo muito para minha própria segurança. Mas em alguns eventos, eles fazem questão de que você entre com o óculos que te proteja, para eles não serem processados. Por causa disso, eu acabo tendo que utilizar esse tipo de óculos de proteção. Mas olhando bem para ele, você percebe que falta uma certa quantidade de estilo nele. E é por isso que eu resolvi fazer uma máscara parecida com a desse cara aqui. Ele é um personagem do jogo Watch Dogs 2 e a máscara dele muda conforme a emoção e as palavras que ele estiver falando. Desse jeito, eu consigo ter uma máscara que me proteja o suficiente para eu não ser barrado em um evento e que seja estilosa como eu mereço que seja. A ideia desse vídeo veio de um outro que eu tava assistindo, onde o cara faz a versão dele da máscara. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição caso vocês se interessem em ver. Basicamente, ele usa um desses óculos de LED programável, da Camion, e ele integra em uma máscara de paintball. Agora que a gente sabe o princípio, a gente só precisa comprar um desses óculos e... Meu pai amado... Ok, vamos para o plano B. Esses óculos são basicamente uma matriz de LED programável. Então, se eu colocar um arranjo de LEDs controlados por um microcontrolador, eu consigo fazer isso, de maneira que sempre que eu quiser mostrar alguma coisa, eu só preciso acender os LEDs de acordo com o que eu quero exibir. Só tem um problema. Cada LED tem que ser diretamente acessado por um pino do microcontrolador que eu vou utilizar. E eu vou utilizar um controlador estilo Arduino. E a maioria deles não tem a quantidade de pinos necessário para controlar esse tanto de LEDs. Então eu vou ter que utilizar um componente um pouco diferente chamado demultiplexador. Os demultiplexadores funcionam de uma maneira muito confusa que eu só fui aprender na faculdade e eu não sei se eu aprendi direito até hoje. Então eu não vou tentar explicar aqui, até porque aqui não é canal de tutorial. Mas basicamente eles vão permitir que eu controle, utilizando poucas entradas e poucos pinos do meu microcontrolador, vários LEDs ao mesmo tempo, de uma maneira que eles fiquem de matriz. Aqui eu montei uma base do circuito no protoboard para mostrar mais fácil o que eu estou falando. Basicamente, eu estou usando aqui o demultiplexador para com 3 pinos do meu Arduino eu poder controlar vários LEDs simultaneamente. O programa que eu fiz aqui, ele vai piscando um LED de cada vez e ele vai diminuindo o tempo para ficar mais fácil da gente perceber que eu estou piscando um LED de cada vez. O truque é que o nosso olho só enxerga até uma certa velocidade. Se algo for mais rápido que isso, pra gente não faz diferença se é estacionário ou se está em movimento. Então, embora o programa pisque um LED de cada vez, ao nosso olho humano vai ficar parecendo como se todos os LEDs estivessem ligados simultaneamente. Inclusive, quando a gente faz isso de maneira devagar o suficiente para o nosso olho perceber um pouco de movimento, esse é um efeito chamado flicker. Ok, com aquele circuito, eu conectava o positivo do LED nos 5 volts e o negativo eu conectava no meu Demux e ele levava para o terra através de um resistor. Daquele jeito, se eu conectasse nessa matriz aqui, quando essa saída aqui acionasse, todos os LEDs dessa coluna aqui acenderiam e eu não poderia controlar qual deles. Colocando um segundo Demux, eu consigo controlar utilizando o positivo dos LEDs para controlar qual deles eu quero acender. E dessa maneira, então, eu vou acender essa fileira inteira aqui, ou alguns LEDs dela, depois eu vou apagar ela e acender os dessa fileira aqui. E eu vou repetindo esse ciclo várias vezes, chegando no último volta para a primeira, tão rápido que não dá nem para perceber que os LEDs estão piscando. Ok, agora que eu sei como fazer essa parte, eu tenho que ir para a estrutura da matriz. O ideal seria trabalhar com PCBs flexíveis, que é um tipo de placa eletrônica,
Só que ao invés de ser feita em fibra de vidro ou numa placa de fenolite, ela é feita de um material flexível que permite que ela seja dobrada e colocada na máscara. Mas eu não faço ideia de onde isso possa ser vendido no Brasil. Então, eu vou fazer uma coisa parecida. Vou utilizar de um pedaço de filme plástico e fita de cobre para fazer um desenho de matriz com a fita e soldar LEDs nela. Soldar. Eu comecei então fazendo um molde de papel da máscara da região dos olhos, com uma folha usada mesmo. E aí eu peguei um pedaço do plástico filme e cortei no formato do molde. Então eu coloquei fita de cobre na horizontal atrás e na vertical à frente para fazer a matriz. Só que eu coloquei um pouco demais. Mas eu já corrigi aqui nessa próxima cena, onde eu soldei todos os cabos e todos os LEDs na matriz. Então eu coloquei todos os componentes em uma placa perfurada para organizar e coloquei cabos para poder gravar. Mas mesmo depois de gravando, a placa não estava funcionando direito, então eu resolvi pegar o código para debugar. Mesmo depois de debugado, ainda estava funcionando errado. E foi então que eu percebi que talvez eu não escolhi o melhor material do mundo. Plástico, soldar. Arruma a trilha, arruma o solda, arruma o mal contato, arruma o LED, tira o LED queimado, arruma o cabo, estourou um carro, arruma a trilha de novo, LED queimado, caralho, queimou o dedo, e de novo. Finalmente consigo fazer todos os LEDs ligarem, e aí eu coloco todos eles dentro da máscara. Coloco o código funcionando para fazer o desenho e... A máscara acabou não funcionando direito, né? Acontece que ela tá muito cheia de cabos, o plástico derreteu e aí teve vários curtos-circuitos na matriz. Eu levei 2 semanas mexendo no projeto e eu não consegui sair desse lugar. O melhor resultado que eu consegui foi acender todos os LEDs ao mesmo tempo, mas quando eu quero desenhar alguma coisa na máscara, as coisas não funcionam como elas deveriam e não é tão fácil de achar como se fosse simplesmente algo que quebrou e você viu. As coisas só param de funcionar e você tem que descobrir aonde e por quê. E eu sinto que do jeito que tá muito gambiarrado e toda vez que eu arrumo alguma coisa, mais 3 coisas aparecem. Então eu acho que do jeito que eu tô mexendo agora, eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. Isso significa que tudo que eu fiz foi em vão? Sim. Não. Às vezes, quando a gente começa a projetar uma coisa, principalmente algo que você não acha pronto por aí, você tem que fazer, coisas assim vão acontecer. Se fosse fácil, alguém já teria feito. Então a gente tem que dar um pouco a cara para bater, e é bom que a gente acaba aprendendo com tudo isso. Eu aprendi bastante sobre os componentes, eu vi coisas que dão certo e muitas coisas que dão errado, e eu posso salvar o que deu certo. E eu posso utilizar todo esse conhecimento para fazer uma versão 2.0 do projeto. Eu vou fazer isso agora? Não. Eu preciso juntar dinheiro para comprar os componentes novos e, sinceramente, eu não consigo mais olhar para essa coisa. Eu preciso dar um tempo para esfriar a minha cabeça. E, obviamente, eu tenho outros projetos que eu também estou muito empolgado para fazer e vocês vão ver em um futuro próximo. Então, se vocês estão a fim de ver uma parte 2 ou vocês querem ver as próximas invenções que eu vou tentar mexer, se inscreve aí, deixa um like e comenta aí se vocês têm alguma ideia, vale a pena ser feita, ou se tem alguma sugestão que eu poderia implementar na máscara. Eu vou tentar manter um esquema de postar uma vez a cada mês, pelo menos, né? Porque com RTE e faculdade tá meio complicado, mas dependendo da complexidade do projeto, eu posso acabar postando uma vez a cada 15 dias. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.